Olá, colegas veterinários e estudantes de medicina veterinária. Tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiana Frati e sejam bem-vindos a mais uma noite acadêmica da Faculdade Qualitas. É um prazer estar aqui. E eu escolhi um tema para a gente conversar hoje, que são os diagnósticos diferenciais de epilepsia em cães. Eu sou coordenadora dos cursos de neurologia da Faculdade Qualitas e se você gosta desse tema, aproveita, acompanha a nossa aula, segue a gente lá nas redes sociais e acompanha o que está acontecendo nos nossos. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico diferencial de epilepsia em cães. Coloquei uma breve apresentação sobre a minha trabalho. Antes de começar, queria explicar um pouquinho sobre neuroanatomia para vocês. E aí coloquei esse esquema do sistema nervoso central. E aí, começando, né, vamos lembrar que o sistema nervoso central é o encéfalo, que está todo dentro da calota craniana, e a medula espinhal. Então, para a gente começar a falar um pouquinho aqui do encéfalo, que compreende toda essa região aqui. E aí aqui a gente tem a área de cérebro ou telencéfalo. E essa área que está em branco aqui representa o diencéfalo. O que compreende o diencéfalo? Então, é a região de tálamos. Então, a gente tem tálamo, hipotálamo, epitálamo, metatálamo. E a gente tem a hipófise nessa região também. Então, a região diencefálica é a responsável por atividade endócrina. Essa região aqui, então, é o tronco encefálico, e aí ele é dividido em mesencéfalo, que é essa área aqui, então mesencéfalo, ponte e bulbo. Ponte é onde tem essa barriguinha aqui, e bulbo também conhecido como medula oblonga. E essa região aqui, que é o cerebelo. Então, o nosso tema, o tema da nossa aula de hoje é essa região de cérebro aqui. Por quê? Porque toda crise epilética, ela é oriunda dessa região. Então, não tem uma convulsão que seja oriunda de tronco encefálico, de cerebelo, de medula espinhal. Então, a gente tem que começar lembrando que toda crise epilética, ela é dessa região aqui, tá? Bom, então, o local que essas crises são deflagradas é o cérebro. Então, são neurônios cerebrais que entram numa atividade excessiva, hipersincrônica, e geralmente isso acontece de uma maneira bem resumida por um desequilíbrio entre sinapses inibitórias e excitatórias. Bom, e quais são as causas de epilepsia? Então, isso é fundamental para que a gente entenda o diagnóstico diferencial. Então, a causa, para que eu chame, né, o ponto mais importante, para que eu chame um animal de epilético, eu tenho que ter excluído todas as outras causas de crises epiléticas. Então, o animal, por exemplo, ele teve uma crise epilética. Eu realmente excluí uma causa estrutural, por exemplo, um tumor cerebral, uma disfunção cognitiva, uma meningoencefalite granulomatosa, por exemplo. Então, para que eu fale que esse animal de fato tenha doença, epilepsia, eu tenho que ter excluído todas as outras causas. Bom, então, dentre as causas de crises epiléticas, a gente pode ter crises epiléticas que são reativas, que a gente já vai comentar, que pode ser, por exemplo, por uma causa metabólica, uma causa tóxica, e as causas da epilepsia que podem ser genéticas. Então, aparentemente, tem alguns animais que têm uma alteração num gene, tá? Causas desconhecidas, em que a gente não vai encontrar uma causa para essa epilepsia, e as crises epiléticas estruturais. Então, crises que podem estar relacionadas com neoplasias. Então, lembrando que qualquer coisa
que acometa o cérebro pode levar como um sinal clínico uma crise epilética. Então, qualquer distúrbio cerebral pode levar a uma crise epilética. Por exemplo, uma meningoencefalite granulomatosa, uma neoplasia, uma hidrocefalia, que é uma normalidade congênita. Então, importante lembrar que para eu falar que esse animal é epilético, então realmente tem que ter excluído todas as causas. E aí sim a gente vai falar que esse animal é epilético, mas ainda assim eu não posso afirmar com toda certeza que ele tem uma alteração genética. Então, muitas vezes a gente vai tratar essa epilepsia como sendo de causa desconhecida. Bom, e aí falar um pouquinho sobre a terminologia, né? Então, para começar, né, o termo convulsão. Atualmente, a gente segue o último consenso sobre epilepsia e o termo convulsão, ele vem sendo trocado, né, ele é um termo leigo. Então, a gente tem que trocar o termo convulsão para crise epilética, né? Vamos deixar esse termo convulsão, essa palavra convulsão, para o tutor, né? Então, o tutor, ele vai entender melhor se a gente falar convulsão, mas entre nós, a gente vai falar, né, substituir convulsão por crise epilética. E aí a gente tem as crises epiléticas reativas. Então, as crises epiléticas reativas são crises em que eu não tenho nada, eu não tenho nada estrutural no meu cérebro que deflagre essas crises, né? E nem causa genética, nem causa desconhecida. Então, as crises epiléticas reativas são crises em que eu tenho cérebro normal, mas que houve um episódio ali, por exemplo, uma intoxicação, ou se esse animal tem algo metabólico. Então, por exemplo, uma encefalopatia hepática, uma encefalopatia urêmica, em que eu tenho aumento de amônia, que intoxica o cérebro, aumento de ureia, né, que passa uma barreira hematoencefálica e existe uma intoxicação. Então, são situações pontuais, ou no caso, né, uma causa de intoxicação, uma causa tóxica. Então, são crises reativas a algo, né? Então, reativas a um tóxico ou reativas a uma encefalopatia metabólica. Por exemplo, uma causa muito comum são os shunts, né? São os desvios portossistêmicos, que são bem comuns em raça como Pug, Spitz, York. Então, sempre a gente tem que excluir, né? O médico veterinário ele tem que excluir essas causas metabólicas, ver se realmente são causas, né, que esse animal tem uma causa que leve a essa suspeita, né? E aí, excluído essas crises epiléticas reativas, né? O que é uma crise epilética? Então, uma crise secundária, que pode ser reativa à epilepsia, ou seja, crise epilética reativa à epilepsia, eu excluí todas as possíveis causas. Então, a crise epilética ela pode ser reativa à doença epilepsia, mas pode ser reativa a uma alteração vascular, por exemplo, um acidente vascular, uma causa infecciosa. A gente tem que lembrar que a gente mora em um país de doenças endêmicas, né? Então, sinomose, leishmaniose, então tem que excluir causas infecciosas e a gente vai ver como. Causas imunomediadas, por exemplo, as doenças imunomediadas de causa desconhecida. Então, algumas delas, né, por exemplo, as meningoencefalites granulomatosas, meningoencefalite necrosante, e para isso eu tenho, né, o nosso cerco ali vai fechando um pouco, porque eu tenho que ir atrás dessas doenças, com ressonância, com líquor. Traumatismo crânioencefálico, por exemplo, anomalia congênita. Então, das anomalias congênitas que geram crises epiléticas, sem dúvida, né, a hidrocefalia é uma das maiores causas. Causas neoplásicas, então tumores cerebrais, então, por exemplo, meningiomas, podem ser tumores primários ali dentro do cérebro ou tumores metastáticos, por exemplo, ou causas degenerativas, como disfunção cognitiva do cão idoso. Ainda que, né, a crise epilética não seja um dos sinais clínicos mais comuns
de disfunção cognitiva pode acontecer. Como a gente já falou, convulsão, vamos deixar esse termo para o leigo, né? Para o tutor. E epilepsia, e aí, tudo bem, excluímos tudo isso que a gente comentou, que a gente já vai voltar a falar um pouquinho melhor, mas a gente excluiu as crises reativas, a gente excluiu as crises estruturais, ou seja, eu excluí que eu tenho uma meningoencefalite granulomatosa, necrosante, uma neoplasia, aí sim eu posso falar que esse animal é epilético, mas eu posso chamar ele de epilepsia quando ele tiver pelo menos 2 crises não provocadas, ou seja, o que são crises não provocadas? Crises que eu excluí causas tóxicas e crises em que eu excluí causas metabólicas. Então, o médico veterinário excluiu essas causas e esse animal teve, por exemplo, uma crise hoje e outra crise daqui 24 horas. Então, por exemplo, hoje, 9 horas da noite, esse animal teve uma crise. E a outra crise ele teve daqui mais de 24 horas, então 10 horas da noite de amanhã, né? Aí eu posso chamar esse animal de epilético, seja por epilepsia ou por alguma crise estrutural. Então, a gente sempre vai começar excluindo causas metabólicas e causas tóxicas, né? E aí a gente tem que lembrar que na nossa anamnese, isso tem que ser muito revisto com o tutor, né? Porque, por exemplo, na medicina veterinária, sempre a causa tóxica, ela tem que ser bem investigada, porque a gente não sabe o que é esse animal, né? Geralmente a gente pergunta para o tutor, mas ele pode ter sido intoxicado? Você tem algum veneno dentro da tua casa, por exemplo? Então, vamos sempre dar exemplos do que pode intoxicar um animal, porque aí o tutor, ele pensa, eu não tenho veneno para rato, eu não tenho veneno para barata dentro da minha casa, tudo bem. Mas e outros potenciais tóxicos, né? Então, medicações, alimentos, isso tudo tem que ser visto na nossa anamnese, tá? Para a gente excluir, com certeza, ali, causas de intoxicação. Bom, e aí a gente tem as crises focais, as crises generalizadas e as crises focais com evolução para crises generalizadas. Então, as crises focais mais frequentes são aquelas crises que geralmente acontecem em rosto, tá? Então, algum músculo ali do animal começa a mexer, né? Começa a ter uma atividade muscular excessiva. Então, por exemplo, animal que fica piscando, né? Animal que tem algum movimento de boca involuntariamente, então mexer lábio, caçar mosca imaginária é super comum, né? E geralmente os tutores não reconhecem esses episódios, né? Esses episódios involuntários como crises epiléticas. Então eles acham que é ali, sei lá, um tique do animal, né? Eles acham que é uma alteração que não deve ser neurológica. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. Essas crises focais, elas nem sempre são reconhecidas pelo tutor. As crises generalizadas, então as crises generalizadas e as focais, qual é a principal diferença entre elas? Que obrigatoriamente, na crise generalizada, esses animais perdem consciência. Tá? Então, são animais que defecam, que urinam, que perdem a consciência. E uma coisa muito comum é o tutor, durante a crise, pegar o animal, né? Pegar o animal ali no colo e falar, não, mas quando eu pego, ele tem consciência, porque quando eu pego ele no colo, ele melhora. Só que o que a gente tem que lembrar? Que a grande maioria das crises são autolimitantes. Então, dura ali até, né, a maioria das crises dura em torno de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, tá? E aí ela iria passar de qualquer jeito, né? E aí o tutor fica com essa impressão que, mas eu peguei no colo e passou. Na verdade, essa crise, a grande maioria das crises é autolimitante, ela já iria passar. Então, a crise generalizada, obrigatoriamente, esse animal perde consciência. E as crises focais, com evolução para generalizadas. Bom, então essas crises, elas podem começar como focal, por exemplo, um animal mastigando, né? E aí isso evoluir para uma crise generalizada também é comum, e aí ele perde a consciência. Bom, então, reconhecidas essas crises, vamos
colocar que a gente já vai falar sobre o diagnóstico diferencial, mas lembrar da epilepsia propriamente dita, então dessas crises que podem ser de origem genética, que podem ter causa desconhecida. Lembrar que o diagnóstico ele é só feito por exclusão, e aí tem um esqueminha que a gente já vai falar, que a grande maioria dos cães, eles entram em quadros de crises epiléticas. Então, a primeira crise da vida, ela vai acontecer entre 6 meses e 6 anos de idade, tá? Então, a primeira crise do epilético, ela costuma seguir essa faixa etária, né? E, basicamente, eu vejo de 1 a 6 anos de idade, né? Na literatura, tá ali de 6 meses a 6 anos de idade. Na rotina, eu costumo ver acima de 1 ano. Lembrar que, mas tudo bem, a primeira crise desse animal aconteceu com 7 anos, então eu excluo epilepsia sem causa ali? Não, eventualmente isso pode acontecer, um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Mas o básico ali mesmo é de 1 a 6 anos de idade, em gatos de 1 a 6 anos. E a gente tem que lembrar que eu não posso ter alterações no período interictal. O que é o período interictal? É entre as crises. Então, por exemplo, o meu exame físico de um animal epilético, ele é 100% normal, tá? Exame neurológico, 100% normal. Então, estado mental tá normal, postura e locomoção desse animal é normal. Então, eu não tenho outras situações, por exemplo, andar em círculos, pressionar a cabeça na parede, né? O período entre as crises, o exame neurológico desse animal é normal, né? Não tenho andar em círculos, nenhuma outra alteração. E só lembrando que, né, esse exame neurológico ele pode estar prejudicado ali no dia em que o animal teve a crise, né? Às vezes ele tem um pós-ictus, que é o período de pós-crise epilética, muito longo, né? Então, às vezes ele ainda fica desorientado, ele pode ter ataxia. Então, excluindo, né, esse período de pós-crise. E muito cuidado com os fármacos antiepiléticos, porque os animais, nos primeiros dias, né, de fármacos antiepiléticos, eles podem ficar desorientados, sonolentos. Então, a gente tem que excluir essas causas, mas o animal, no período entre crises, ele tem que estar normal. E aí, só relembrando, a gente tem que tomar cuidado para não, né, levar em consideração esse período pós-crise. E lembrar que os principais fármacos antiepiléticos, eles têm como efeito colateral sedação. Então, só cuidado para a gente não confundir essa sedação da medicação que foi aplicada, de repente, numa internação, tá? Ou a medicação que foi feita por via oral mesmo. Bom, então sempre fazer uma boa anamnese, né? Excluir aqueles fatores que a gente conversou, pesquisar se eu tenho antecedentes mórbidos aí nesse histórico. Então, por exemplo, se esse animal já teve trauma crânioencefálico, se ele já teve uma queda, se ele já sofreu, né, por exemplo, algum atropelamento, algum trauma, excluir produtos tóxicos, mecanismos desencadeadores e sempre lembrar de frequência e duração dessas crises. Então, lembrar que para a gente chamar de epilético, então ele tem que ter, por exemplo, uma crise hoje e a outra ali mais de 24 horas. Bom, e aí para a gente começar a falar sobre o diagnóstico diferencial, a gente já falou um pouquinho, mas a gente usa um acrônimo, né? Na verdade, uma sigla, que eu costumo chamar de Vitamin D, eu costumo usar essa sigla que é a Vitamin D, só que a gente pode achar na literatura como Dinamite V ou Daminite V, tá? São as mesmas letras, então eu acho mais fácil até para a gente lembrar, utilizar esse sistema, né, que é o Vitamin D. E aí, em que cada uma das letrinhas significa uma etiologia de doença neurológica. Ou seja, né, então vamos ver aqui, a gente tem no Vitamin D causas vasculares, infecciosas, imunomediadas, trauma, anomalia congênita, causas metabólicas, intoxicação. Aí aqui deixei de vermelho, idiopático, que aí realmente quando a gente excluiu tudo, né, que é o motivo da nossa aula hoje, neoplasias nutricional e degenerativo. Então eu vou falar brevemente um pouquinho sobre cada uma dessas causas.
E aí, causas vasculares, né? O que são essas causas vasculares? Por exemplo, o acidente vascular encefálico. Então, o acidente vascular encefálico, a grande maioria das vezes, né, ele pode acontecer em animais, tanto cão quanto no gato, mas a grande maioria das vezes ele acontece por hipertensão arterial sistêmica. Então, alertar todo mundo que qualquer animal, né, o certo é a gente aferir pressão arterial pelo método Doppler, né? Então a gente tem que, né, realizar a aferição de pressão arterial em todos os animais. E na nossa rotina, na rotina do neurologista, é mandatório que a gente comece ali pela aferição de pressão arterial. Por quê? Porque a gente sabe que tem muito animal hipertenso. E na medicina veterinária, geralmente, essa hipertensão, né? Na verdade, eu costumo falar para os alunos que o acidente vascular, ele é ali o topo do iceberg, né? Porque o que a gente vê é um animal que chegou para a gente com um sinal neurológico de causa aguda, né? Ou seja, extremamente agudo, né? Causa hiperaguda, o animal estava bem, 100% bem, isso quem vai dizer é na nossa anamnese, né? E aí ele começou a ter algum sinal neurológico, né? Então, por exemplo, uma crise epilética. Então, aí nesses casos a hipertensão arterial costuma ser a principal causa, tá? E aí a gente vai começar investigando com o método Doppler. Bom, lembrar que por que pode ser geralmente o acidente vascular a ponta do iceberg somente? Porque ali por baixo, então, eu tenho uma hipertensão. E o que está levando o animal a ter essa hipertensão? Então, será uma doença endócrina, uma doença renal, um animal que é obeso? Então, a gente tem que ir mais a fundo quando a nossa suspeita é acidente vascular. Dentre outras causas, né, colesterol alto, triglicérides alto, que são as dislipidemias, avaliar hemograma para avaliar anemia, avaliar plaquetas, se elas estão baixas, se elas estão altas, né, então trombocitose, trombocitopenia. Bom, e aí descartado causas vasculares, eu tenho que pensar, como a gente falou, que a gente mora num país endêmico para algumas doenças infecciosas, né? Então, por exemplo, sinomose, leishmaniose, toxoplasmose, neóspora. Então, aqui, para a gente descartar infeccioso, também é mandatório, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, eu tenho que ter coleta de líquor, né? E aí, como o animal já vai ser anestesiado, por quê? Porque eu vou precisar para descartar massa, né, para descartar uma doença necrosante, para descartar uma neoplasia, eu vou precisar de um exame de imagem avançado. E aí, eu tenho que pensar que já que esse animal vai ser anestesiado, eu já vou solicitar, por exemplo, uma ressonância magnética com coleta de líquor. E aí, esse líquor ele vai para análise citológica e para um painel, que a grande maioria dos laboratórios tem os painéis neurológicos, tá? Mas, por exemplo, professor, eu moro numa região em que eu não tenho acesso à ressonância magnética. Tudo bem, a gente já vai falar sobre isso, mas então eu vou para uma tomografia, né? A tomografia, ela tá mais, ela é mais frequente em regiões do Brasil. A ressonância, ela tá mais em grandes centros urbanos, né? A tomografia, ela é mais fácil, ela é mais acessível, de custo, inclusive, menor. Mas tudo bem, não tenho nenhum dos dois, então a gente pode pensar numa coleta de líquor. Mas aí a gente vai se adaptar a cada caso, né? A cada região aí que a gente está falando. Então a gente tem que chegar o mais próximo desse diagnóstico. As doenças imunomediadas, né? As causas que são chamadas de doenças imunomediadas de causas ainda desconhecidas, né? Mas as mais frequentes são a meningoencefalite granulomatosa, a meningoencefalite necrosante e a leucoencefalite necrosante. Bom, então são causas aparentemente imunomediadas, em que, por exemplo, a meningoencefalite granulomatosa, eu tenho formação de granulomas dentro do encéfalo desse animal. E aí, pra gente, como a gente está falando de crises epiléticas, eu estou falando da região de cérebro. Bom, e aí aqui, para fechar esse diagnóstico, então, que a gente estava falando, aqui eu não tenho como fugir, né,
de um exame de imagem mais avançado. Embora, né, para que a gente feche mesmo e bata ali o martelo que eu esteja falando, por exemplo, de uma meningoencefalite granulomatosa, geralmente o diagnóstico ele acontece no pós-mortem, né, na necrópsia. No entanto, a gente chega num diagnóstico ali sugestivo de causa imunomediada. Como? Eu tenho um exame de imagem, né, com possíveis granulomas, eu tenho um líquor que ele é sugestivo de meningoencefalite granulomatosa, que é um líquor com alta celularidade, com a maior taxa de células mononucleares, né, então linfócitos, monócitos, associado a raças predispostas, associado à idade predisposta. Então, a gente faz em vida, né, um diagnóstico ali que é presuntivo. E aí, seguindo aqui com o nosso vitamina D, o trauma, então, traumatismo crânioencefálico, né? Então, aí a gente tem que ir pelo histórico do animal. Próxima etiologia, as anomalias congênitas e dentre as principais anomalias congênitas que podem me levar a uma crise epilética, a principal, sem dúvida, é a hidrocefalia, né? Causas metabólicas que a gente já comentou, então, dentre as causas metabólicas mais comuns, o shunt portossistêmico, então, os desvios portossistêmicos, e a gente tem que lembrar aí, geralmente eles são congênitos, né, também, então, os shunts congênitos, mas eles podem acontecer de forma adquirida, e lembrar das principais raças, são os Spitz, os Yorks, e os pugs. Então, se eu tenho uma raça predisposta a um shunt congênito, por exemplo, ele deve ser pesquisado. E a encefalopatia hepática, a encefalopatia urêmica. Mas aí é mais tranquilo da gente lembrar, porque essas causas metabólicas, o animal ele tem outros sinais também, né? Ele tem outros sinais de distúrbio metabólico. E aí, como a gente também já falou, intoxicação, né? E aí a gente tem que seguir pela anamnese do tutor. Idiopático aqui, então, como a gente reparou, eu tenho 4 Is para me basear, então, infeccioso, imunomediado, intoxicação e idiopático, que é o motivo da nossa aula aqui. Então, idiopático seria quando a gente descartou tudo. Lembrando que esse nosso idiopático, entre aspas, ele pode ter causa genética. Neoplasia e nutricional. Então, neoplasia como sendo, por exemplo, um meningioma, de origem ali primária, um linfoma ali de origem primária também, um glioma. Então, esses tumores que geram crises epiléticas, eles podem ter origem primária ou origem secundária, por exemplo, uma metástase de um adenocarcinoma mamário, né, de um hemangioma, de um hemangiosarcoma. Bom, causas nutricionais. Aqui para cão não é tão importante, tá? Mas só para lembrar, para gato, eu tenho uma causa importante de possíveis crises epiléticas para gato, que é a deficiência de tiamina. Lembrar que a tiamina é a vitamina B1 e pode deflagrar, né? A falta dela para o gato é muito importante. Então, pode deflagrar uma crise para o felino. E, por fim, as causas degenerativas, e a principal delas é a disfunção cognitiva do cão idoso. Lembrando que a crise epilética ela não é tão frequente nessa doença, mas, e também não é frequente no início da doença, né? Geralmente o animal tem outros sinais clínicos. Então, como a gente já falou, o que é importante para a gente? Entender que esse animal, entre as crises, ele não tem quaisquer outros sinais clínicos. Tá? Então, entre as crises, ele não tem sinais clínicos como andar em círculos, pressionar a cabeça na parede, demência. Então, é importante a gente entender isso, né? Que o animal que é epilético, eu tenho, entre as crises, ausência de anormalidades, tanto no meu exame físico, quanto no meu exame neurológico. E aí, de acordo com o consenso, existe o TIR. O que é o TIR? É o grau de confiança, são as camadas ali que a gente tem que procurar para bater o martelo que esse animal realmente é um epilético. Então, é o nosso grau de confiança. E a gente tem o grau 1, grau 2 e grau 3 de confiança, tá? Então, para que a gente realize, né, a exclusão ali pelo nosso método vitamina D, por exemplo. Então, excluir vascular, infeccioso, trauma. Então, eu vou usar o TIR, que são os graus de confiança. Então, por exemplo,
Grau de confiança 1. O que eu tenho que ter ali? Hemograma, né, principalmente para excluir anormalidades de plaqueta, então trombocitopenia, trombocitose, anemia. Eu tenho que ter nossos bioquímicos básicos, ALT, fosfatase alcalina, ureia, creatinina, proteínas totais, albumina. Então, lembrar que a ALT e fosfatase alcalina, por exemplo, de um animal, que ele já faça uso de, por exemplo, fenobarbital, tá? Que altera as enzimas, ALT, fosfatase alcalina. Então, a gente tem que lembrar que eu tenho que avaliar fígado de outras maneiras, tá? Então, por exemplo, albumina, ácidos biliares, ultrassom seria uma ótima maneira, por exemplo, para avaliação de fígado de um animal que já tome, né, já faça uso de fenobarbital. Então, albumina, glicose, colesterol, triglicérides, ácidos biliares, pré e pós-prandiais, principalmente para quê? Para que eu faça ali uma exclusão de shunt portosistêmico, por exemplo. Então, a gente vai pedir ácidos biliares pré, né, o animal se alimentar, então pré-prandial, em jejum, e aí o animal ele recebe uma alimentação e a gente colhe esse sangue 2 horas depois, tá? Então, ácidos biliares é um excelente pré-diagnóstico ali para shunt portosistêmico. E aí, se, por exemplo, ácidos biliares vierem com alteração, aí a gente a gente modifica ali um pouquinho o nosso diagnóstico para pensar numa tomografia abdominal, por exemplo, para diagnóstico de shunt. Eletrólitos, urina, né? Pensar que urina, às vezes, eu tenho um primeiro sinal clínico de doença renal, por exemplo, com proteinúria, e aí esse animal, por exemplo, ele pode ter já uma proteinúria e já ser... Então, esse animal, ele pode já ter uma proteinúria ali e ter já sinais de hipertensão sistêmica, por exemplo. E para finalizar, ressonância magnética, que é nosso teste ouro aí, com o líquor, né? E aí a análise citológica do líquor com o painel neurológico do líquor. Esse primeiro, né, essa primeira abordagem aí para a gente fechar a epilepsia, eu sei que assusta um pouco o tutor, né, porque a gente pode pensar, nossa, mas é muito exame, né? Só que a gente tem que lembrar que para a ressonância magnética eu preciso de uma anestesia geral. Então, a partir do princípio que eu já vou ter que ter alguns exames de sangue básicos, exames pré-anestésicos, né? Então, a gente não vai fazer isso tudo em um momento, né? O animal, ele chegou pra gente com crise epilética, eu vou dar início à minha investigação. E aí a gente vai fazendo. Mas como a gente estava comentando, né? Mas, professora, eu moro numa região em que eu não tenho tomo, eu moro numa região que eu não tenho ressonância. Como a gente falou, a ressonância ela está presente em grandes centros urbanos, né, geralmente. A tomografia ela é mais disponível no Brasil. Então, a gente pode, por exemplo, trocar a ressonância por uma tomografia, mas lembrar que o tutor tem que ser avisado que para que a gente feche esse diagnóstico, né, o nosso padrão ouro ali é ressonância magnética com coleta de líquor, e aí eu excluí com um painel neurológico, eu mandei esse líquor para citologia e eu não encontro nada em nenhum desses exames. Bom, e aí eu posso bater o martelo que esse animal é epilético? Não, ainda não. Por quê? Porque o nosso grau 2 de confiança é o grau 1, ou seja, eu não tenho nenhuma normalidade nos exames do grau 1. E eu vou repetir essa ressonância com 16 semanas. 16 semanas, ou seja, 4 meses, tá? Então, após 4 meses da primeira crise ali, 4 meses da primeira ressonância, eu repito a ressonância magnética. Por quê? Porque, eventualmente, próximo às crises, eu posso ter uma alteração pós-ictal na ressonância magnética, que são alterações que geralmente aparecem na região de hipocampo. Ou seja, né, para que eu exclua realmente todas as causas, eu preciso ter uma ressonância e depois de 4 semanas, a segunda ressonância. Mas isso é obrigatório? Então, eu costumo falar para os alunos, a gente vai fechando o nosso cerco ali. Até onde esse tutor consegue fazer, né, a gente vai. Então, por exemplo,
não quer fazer uma ressonância magnética, tudo bem, mas vamos tentar excluir o máximo que eu conseguir, tá? E aí, consegue fazer? Topa fazer uma nova ressonância magnética, ali no mínimo 16 semanas, tá? E o grau 3, que seria o grau 1, o grau 2 e um eletroencefalograma. O eletroencefalograma, ele é mais difícil ainda da gente realizar, porque são pouquíssimas regiões no Brasil que a gente tem, tá? Então, geralmente a gente acaba parando ali no grau 2 de confiança. Bom, então é importante lembrar que vão ter algumas ocasiões em que eu não consiga fazer realmente tudo isso, mas aí eu vou no máximo que eu conseguir, né? Para a gente, pelo menos, chegar mais próximo do diagnóstico de epilepsia. E aí lembrar, né? Cuidado com crises focais, né? Porque muitas vezes isso que o tutor está te falando realmente é uma crise focal. Por exemplo, será que esse animal ele não está mastigando, ele não está salivando por náusea, por uma lesão odontológica, né? Que está fazendo, por exemplo, ele ficar mexendo a boca? Então, sempre um exame físico muito bem, né, muito detalhado, muito bem realizado, para que a gente exclua realmente que não tem nada em boca. Que esse animal, por exemplo, dos sinais clínicos muito confundidos com crise epilética são as vestibulopatias. Então, por exemplo, o animal que tem rolamento, ele rola, né, para os lados. Então, isso pode ser confundido com crise epilética, né? Então, a gente excluindo tudo, fazendo um exame físico super detalhado para chegar aqui, primeiro, realmente isso é uma crise epilética, né? Seja focal, seja generalizada. Então, como conclusão, a gente tem que reconhecer que isso realmente é uma crise epilética, classificar como focal, como generalizada, né? Como focal com generalização secundária, e aí eu vou excluir todas as causas, né? Então, deixei ali o tier, né? Os padrões de confiança, ali, os níveis de confiança, para realmente a gente fechar como epilepsia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Segue aí meus contatos. Queria novamente convidá-los para conhecer nossa pós-graduação de neurologia da Faculdade Qualitas. Nossa pós, ela tá incrível, ela foi toda reformulada, tanto para quem gosta só, né, da parte clínica da neurologia, como para quem ama a parte cirúrgica. Então, a gente aumentou alguns módulos, a pós está incrível, os professores são super renomados, extremamente bem avaliados pelos alunos. Então, vem conhecer nossa pós, segue nossas redes sociais, conhece mais e podem entrar em contato comigo, que vai ser um prazer ajudá-los. Muito obrigado pela atenção de todos, um beijão e até a próxima!